Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim gravar pra vocês esse vídeo aqui, contando pra vocês um pouco da nossa história e como a gente conseguiu construir a nossa casa. Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no meu canal, me siga lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês. E deixa aí nos comentários mais sugestões de vídeos e o que vocês acharam deste vídeo. Então gente, vou começar respondendo a perguntinha que eu recebi de vocês lá no Instagram, que foi como eu e o Léo nos conhecemos. Eu e o Léo, nós moramos no mesmo bairro, então a gente se conhece desde que eu tinha acho que 5 anos de idade. E a gente sempre estudou na mesma escola, né? Eu estudei com o irmão dele e tudo mais, então a nossa família sempre foi muito amiga, então a gente sempre se conheceu. E aí a gente sempre dançou quadrilha juntos, a gente tinha uma convivência muito boa, a gente frequenta, né, a mesma igreja, a gente fazia parte de um grupo de jovens de vicentinos lá na igreja desde pequenos, então a gente meio que se aproximou muito. E como a gente, né, sempre dançava quadrilha junto e tal, aí tinha lá o noivo e a noiva da quadrilha, sempre era eu e ele. Então eu comecei a chamar ele de meu esposo. Chamava ele de meu esposo, eu falava com ele que a gente ia namorar, que a gente ia casar. E aí ele levava na brincadeira, achava que era mentira, e deu no que deu. E aí quando eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar ele, sério, né? Ele tinha 17 na época. E já vai fazer esse ano, faz 8 anos que a gente tá junto, e nós vamos casar em outubro desse ano. Então, às vezes as palavras têm poder, né? Quando a gente acredita muito que uma coisa vai acontecer, essa coisa acontece. Então a gente tem que ter sempre esse pensamento. E a minha irmã casou em 2017. Aí quando ela casou, a gente falou assim, vamos construir. Vamos. Quando? Final do ano a gente começa a construir. E aí a gente foi ver pra poder comprar um apartamento, igual ela tinha comprado. Só que eu não trabalhava, porque eu passei na faculdade aqui da minha cidade e eu estudava todos os dias, de 7 às 5 da tarde. Então eu não tinha como trabalhar, então só o Léo trabalhava. Então a nossa renda não deu pra comprar um apartamento, né? A gente não ia conseguir o financiamento. E aí a gente tinha que juntar com os nossos pais pra poder juntar a renda. E a gente não queria, a gente queria uma coisa nossa, a gente não queria envolver ninguém no meio. E a gente desistiu de comprar um apartamento, como meu pai já tinha dado uma parte do lote pra gente, né? A gente falou assim, vamos começar a construir. E aí foi o pontapé inicial, né? E aí a gente começou a ouvir muito das pessoas, que a minha irmã já tinha casado, já tinha formado, já tinha casa dela, e que a gente não tinha e tal. Só que a gente realmente não tinha, a gente tinha um plano de construir, mas a gente não tinha condições. Então a gente falou, como é que a gente vai fazer? E aí meu pai foi, comprou areia, comprou brita e falou, não, eu vou dar o pontapé inicial. Deu pra gente presente, e aí a gente foi, comprou ferragem, eu e o Léo, e começamos a construir a fundação da casa, começamos a cavar, né? Porque aqui era um morro, então vou deixar a foto aqui pra vocês verem, era um morro, então a gente teve que primeiro acertar, tirar a terra, fazer uma laje pra poder construir em cima. Então tudo isso demandava muito tempo, muito dinheiro, então demorou, gente. Não vou falar que foi fácil, nem que foi rápido, porque não foi, demorou, foi um processo longo. E, né, a gente era muito jovem, então a gente ainda é jovem, né, e a gente tem esse pensamento de gastar muito, de querer as coisas da atualidade, então a gente teve que mudar nosso pensamento, a gente teve que economizar, então não é fácil, não é fácil, e a gente sempre foi um casal muito unido, então a gente conseguiu por isso, que a gente teve um foco, a gente sempre conversa muito sobre isso, então a gente tem que ter sempre esse foco. Se você quer realizar o sonho, né, da sua casa própria, você tem que ter foco, força de vontade, confiar em Deus que você vai conseguir e não desistir, porque não é fácil. Vai ter hora que vai aparecer coisas que vão fazer você desistir. E não levar em consideração muito o que os outros falam, porque a maioria das pessoas, elas gostam de você, mas elas nunca te querem ver bem. Se você estiver melhor que elas, então piorou. Então você tem que ter esse pensamento. Eu tô falando isso aqui agora, gente, mas agora eu tenho esse pensamento. Antes eu não tinha não, tá? Então isso me fazia mal. Agora não faz mais, porque eu não deixo isso entrar no meu pensamento, tá? Então, a gente começou a construir em 2017. E já vai fazer, né, 5 anos esse ano que a gente começou a construir. Então, assim, pra casa tá onde tá hoje já tem um tempo, né? Muita gente começou a me acompanhar agora, acha que eu comecei a construir há pouco tempo, já foi rápido, assim. E não é, gente, não é rápido. É um processo muito demorado. Então, a gente ganhou essa parte aqui do lote, atrás da casa da minha mãe, que meu pai deu pra gente, né, de presente. E aí tem uma outra parte também, se a minha irmã quiser construir, mas ela não quis, ela preferiu ter um apartamento nesse quintal, né, que é nosso. Tem a casa da minha mãe, a casa da minha avó e a minha que é mais atrás, mais em cima. Então a gente começou a construir ali, né, tivemos que fazer essa laje primeiro pra começar a construir. E aí, gente, depois que a gente fez essa laje, a gente ficou uns 6 meses com a obra parada, então a gente começou a juntar dinheiro. Porque a gente não tinha, a gente juntou um dinheiro e conseguiu fazer essa primeira parte da laje.
Aí a gente começou a juntar dinheiro para poder fazer a segunda parte, que é levantar as paredes da casa. E aí é tudo um processo demorado, gente. Eu não trabalhava, então eu falei, o que eu vou fazer para poder ajudar o Léo? Eu vou começar a vender doce. Aí pedi uma amiga que mexia com chocolate lá na cidade dela, da faculdade, falei, me ensina como é que faz que eu vou começar a fazer. Aí eu comecei a fazer os bombons, gente, pra vender. Nossa, mas no início foi muito difícil. Primeiro porque o bombom não fechava de jeito nenhum, porque eu colocava muito recheio, aí o bombom abria. Ou o ponto do recheio não ficava assim, pra pessoa poder comer aquilo bem cremoso, aquilo já ficava mais líquido. E aí eu tive que aprender todo esse processo. Eu comecei a assistir muito vídeo na internet e eu não tinha Wi-Fi em casa, tem 2 anos que tenho Wi-Fi aqui em casa, porque a gente mora numa zona rural, vamos dizer assim. É tudo muito longe do centro do bairro, então a gente não tinha como colocar a internet aqui, agora que chegou a internet pra cá. E aí a gente conseguiu o Velox depois, mas antes era internet de escada, então assim, era muito difícil. Eu tinha que fazer trabalhos da faculdade, eu fazia tudo no celular pelo 3G, eu digitava trabalho no celular, enviava para minhas amigas da faculdade para elas poderem formatar, porque eu não tinha, gente, eu não tinha, mas eu me virava do jeito que eu podia para estudar, e nunca deixei de entregar nenhum trabalho. E aí eu ficava até na faculdade até mais tarde para poder usar o Infocentro, os computadores de lá, então assim, não foi fácil. E o Léo, ele começou a trabalhar muito cedo, porque tinha um jovem aprendiz, então, como ele estudava à noite, ele ainda estava no ensino médio, ele estudava à noite, ele conseguia trabalhar. E aí foi aí que o Léo deu o pontapé inicial, né, gente? Porque eu não podia largar a faculdade para poder trabalhar. Então, eu tive que, tinha um sonho de construir, mas também tinha um sonho de me formar, então eu não podia abrir mão, até porque eu tinha passado no vestibular e eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu tinha que continuar ali na faculdade. Então, eu fiz isso, eu comecei a vender doce, e vendo até hoje doce, bombom, ovo de Páscoa, brulha de chocolate, tudo, gente. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês no meu Instagram, quem quiser ir lá seguir. E hoje eu posso dizer que eu me aperfeiçoei nessa área de confeitaria, mas aprendendo mais pela internet. Então, pra quem tem vontade de fazer isso, né? Hoje a internet tá aí na palma da nossa mão, às vezes é mais fácil da gente conseguir realizar alguma coisa. E para ajudar nessa construção da casa, eu já vendi artesanato, eu já vendi bijuteria, eu já vendi semi-joia, então eu me virava do jeito que eu podia, né? E para ser sincero com vocês, tem 1 ano que eu trabalho de carteira assinada, nunca tinha trabalhado na minha vida, tem 1 ano, tô no meu 2º emprego já. E, trabalhando na minha área mesmo, de nutrição. Mas que eu comecei a trabalhar tem 1 ano, então tem 1 ano que eu comecei a trabalhar. Então a casa se levantou mesmo com a ajuda dos doces e o trabalho do Léo. Então dá sim, gente, pra você construir como uma pessoa está trabalhando, mas você tem que ter foco, tem que juntar dinheiro, tem que saber que não vai acontecer nada do dia da noite, que vai demorar e não pode desistir. Então vamos lá, a parte que todo mundo quer saber. Como nós juntamos dinheiro para poder começar a construir? Então, gente, a gente ficou 2 anos e pouco sem fazer lanche, sem comprar pizza, sem comprar hambúrguer, porque a gente sempre gostou de fazer isso, né? Final de semana a gente sempre saía pra algum lugar, porque a gente não era muito sair pra festa, pra farra, então a gente sempre ia pra algum lugar pra comer alguma coisa quando tinha que sair. Então a gente ficou sem fazer lanche, a gente economizou, porque sem comprar roupinhas, sem trocar de celular, então a gente foi se virando do jeito que dava, né? E aí depois eu comecei a participar de projetos na faculdade, aí comecei a ser monitora, aí para poder corrigir provas, a gente ganhava um dinheirinho por mês para poder ajudar, então foi assim que eu comecei a ajudar na casa. E aí, gente, o que a gente fez? Como meu pai é pedreiro, a gente não gasta dinheiro com a mão de obra. Então a gente falava, eu sentava com meu pai e botava no papel. E agora, para dar início, o que a gente precisa? Qual que é o próximo passo? Aí ele falava, não, agora a gente precisa comprar tijolo. Aí a gente falava, então tá bom. Aí a gente juntava dinheiro para poder comprar tijolo. Nunca a gente fez conta, a gente nunca ficou com coisa para pagar para trás, não. A gente sempre juntava o dinheiro e ia lá e comprava. Não dava, o dinheiro dava só para comprar 1000 lajotas. Ficava lá as 1000 lajotas paradas, a gente juntava mais dinheiro, comprava mais 1000. Aí levantou as paredes, qual que é o próximo passo? Agora vai bater a laje. Então a gente comprou a madeira para depois bater a laje. Então, a gente tinha que se virar do jeito que podia, mas também a gente não queria se endividar, e como a gente tinha que gastar pouco, porque a gente ganhava pouco, a gente tinha que juntar o dinheiro, então a gente foi aos poucos, fazendo cada etapa, sem pressa, sem correr, né? E até hoje a gente segue assim. Muita gente me perguntou também na caixinha de perguntas se nós pegamos algum empréstimo para poder construir a casa. E a gente não pegou empréstimo nenhum, gente, nenhum. Foi somente dessa forma. A gente juntou o dinheiro, ia lá e comprava. Precisou do piso. Tanto que o piso, gente, o piso da cozinha, todo mundo me pergunta, eu comprei ele em novembro de 2019.
Então esse piso ficou guardado quase 2 anos, que meu pai instalou ele só em 2021. Então a gente sempre foi muito assim, pé no chão, entendeu? A gente nunca dava passos maiores do que a nossa perna poderia dar, né? Então a gente precisava comprar o piso. Ah, eu tenho dinheiro pro piso, vamos lá comprar o piso? A gente tinha uma promoção boa, a gente falou, vamos aproveitar essa promoção e vamos lá comprar o piso. Aí compramos o piso. Aí a gente falou, quanto que a gente vai comprar? O tanto que o dinheiro dá pra comprar. Aí a gente foi e comprou 42 metros de piso e que tava numa promoção muito boa, a gente foi lá e comprou. E guardou. E o piso ficou aqui guardado, gente. Não tem como. Eu tinha acabado de... Tinha uns 5 meses que a gente tinha batido a laje, a gente tava com a casa parada sem fazer nada. E aí eu falei, não, vou comprar. Aí compramos, deixamos lá parado. E aí assim a gente fez. Mesma coisa com o piso do quarto. Compramos o piso do quarto, deixamos guardados e agora que tá instalando. Então a gente tem sempre que ter esse pensamento, senão você vai se endividar e aí você não vai conseguir pagar e também vai ficar frustrado, ansioso que a sua casa não saiu do lugar. Mas a gente tem que ter esse pensamento sempre, né? E todo mundo pergunta quanto que nós já gastamos com a casa no ponto que está desde a fundação. Gente, lembrando que nós não pagamos mão de obra, né? Porque meu pai é pedreiro e o Léo foi o servente dele ajudando ele. Então, eu creio que até esse ponto da casa a gente já gastou 80 mil reais. Então, assim, a casa já está levantada, a gente já passou mais essa corrida nas paredes, como vocês estão vendo, já tem, né, já tem janela, já tem porta, já tem piso, tanto no banheiro quanto no quarto. Então, só falta agora para a gente poder instalar piso. Um banheiro, que é o banheiro do nosso quarto, que a gente também não vai fazer por agora, a gente vai casar primeiro, vai deixar para depois. E o quarto, o outro quarto, né, não tem piso ainda, mas já tem janela, já tem porta e tal, e tá nosso enxoval guardado. Então, é o que falta pra gente colocar piso na casa toda. Essas partes de acabamento, de teto, móveis da cozinha planejados, nós vamos deixar tudo para fazer depois do casamento. Porque senão, gente, se a gente for gastar tudo de uma vez só, for comprar tudo de uma vez só, não dá, é tudo muito caro. Então a gente tem que ter esse pensamento, você tem que querer que você vai investir. Então, quer dizer, a gente tá pagando as coisas pro casamento, a gente não vai fazer festa, né? A gente preferiu investir na nossa casa, então todo esse passo é muito demorado, então a gente tem que pensar, né, nisso. Então, gente, que eu quero falar pra vocês é que não desistam dos sonhos de vocês. Se você tem vontade de construir uma casa, não é fácil, você tem que abrir mão de coisas, tem que ter o pé no chão, você tem que pensar antes de agir e principalmente, gente, procurar ajuda de profissionais que saibam te orientar. Como, por exemplo, meu pai é pedreiro, então você tem que contratar um profissional que saiba te orientar. Eu não contratei engenheiro nem arquiteto para fazer nada. Foi tudo meu pai que fez. Então ele falou, é assim que faz, né? Meu pai ele é pedreiro há 34 anos, então ele já tem uma experiência muito boa, ele sabe tudo, desde a fundação até o acabamento. Então ele falou, o primeiro passo é isso, o segundo passo é esse. Então foi mais fácil pra gente nesse sentido, que a gente tinha quem nos orientar, né? Então procure ajuda de profissionais, se vocês puderem pagar um engenheiro, um arquiteto para fazer um projeto para vocês desde a fundação. Então vale a pena vocês fazerem isso, porque vocês têm né, além de você ter um projeto ali, fica mais fácil de você fazer um orçamento, mas também fica mais fácil do profissional que você for contratar desenvolver essa obra de acordo com o que você quer, para que você não tenha gastos extras. Nós não tivemos gastos extras, nós não tivemos imprevistos assim grandes, coisas que não davam para resolver, ou que tivesse que, ou por exemplo, parar a obra da casa, ou ter que mudar, tirar aquilo que já foi construído. Não, a gente não teve isso, né? A gente optou por fazer a laje, a segunda laje, já com um caminhão de concreto, que foi mais barato. Então, às vezes, vale mais a pena você colocar no papel quanto que você vai gastar, né? A ajuda das pessoas que vão vir para fazer a sua laje, igual na primeira laje. A gente teve a ajuda dos nossos familiares, dos nossos amigos, veio muita gente ajudar. Nossa, como a gente é grato a eles por isso, veio muita gente, mas é um gasto muito grande. Né? Porque você tem que gastar também com almoço, você tem que gastar com várias coisas, além do material de construção. Então, tem que pensar nisso também. A gente fica até sem graça, às vezes, de incomodar a pessoa, de vir ajudar, né? Às vezes a pessoa perde domingo pra vir ajudar, então a gente tem que pensar nisso tudo, né? E graças a Deus a gente é rodeado de amigos, nossa família é muito unida, então a gente teve muita ajuda. E eu desejo também que vocês tenham isso e que vocês se alinhem, gente, a pessoas que querem ser bem, que gostam da sua vitória, que vão querer, né, que você, como casal, cresçam juntos, que dê bons conselhos. Então, dê ouvido a coisas positivas, não a coisas negativas, senão você desiste no meio do caminho. E é muito difícil mesmo, tá, gente? Muito difícil, não vou falar que é fácil, porque não é demorado, a gente fica ansioso às vezes as coisas não saem como planejado, a gente fica triste, fica frustrado, mas logo passa.
E é um processo, né? É como tudo na vida, é um processo que a gente tem que passar por ele, não tem jeito. São desafios. E mesmo que você compre o seu apartamento ou uma construtora faça a sua casa, é um processo também que você tem que aceitar, né? A única diferença é que, nesse caso, você não vai lidar com tantos outros problemas porque vai ter uma outra pessoa para resolver para você. Mas você vai gastar do mesmo jeito, você vai ficar ansioso do mesmo jeito, vai ter falas negativas, problemas do mesmo jeito, pedras no caminho. Então a gente tem que ter esse pensamento. Gente, sempre que vocês acompanharem alguém aqui no YouTube ou no Instagram que já tá aí construindo, que já realizou um sonho, que você também quer construir, então sabe que você também é capaz e que nada vem do dia pra noite, que todo mundo luta para poder conseguir o que quer e que você também tem que ter foco, que você não pode desistir e que você tem que lutar. Se você quer mesmo construir sua casa, você vai construir, você pode, você consegue construir. Mas a gente tem que ter sempre o pé no chão, né? É igual eu falei, nunca dá um passo maior do que sua perna pode dar. Então tenha esse pensamento, sabe? Eu e Léo, a gente, quando meu pai fez, né, o desenho dos cômodos da casa, como ele tinha planejado, a gente deixou tudo por conta dele, eu só falei que eu queria uma bancada em L. E aí eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir essa bancada em L. E tá aqui, gente, minha bancada. Ai, gente, nossa, não sei porquê, fiquei muito emocionada, passou várias coisas na minha cabeça que eu fui falar da história. Eu sempre fico emocionada. É muita coisa, né, gente? É muita história, de muitos anos que a gente se conhece, desde criança, então ver onde a gente chegou, o que a gente conseguiu conquistar, a gente fica emocionada, né? Mas eu sou assim mesmo, então também fico emocionada com as conquistas da minha irmã, dos meus amigos, então eu fico muito feliz, porque eu sei como é sonhar, como é realizar, como é correr atrás, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, desculpe o chororô, mas eu não aguentei, então é isso mesmo. Eu vim gravar pra vocês agora uma tour aqui na obra, mas acho que eu não tenho condições. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o like e me segue lá no Instagram, tá? Um beijo pra vocês e fiquem com